tem lugar no Brasil onde uma casa pode custar menos que um carro velho. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios esquecidos, com imóveis baratos e custo de vida baixo, que quase ninguém comenta. Se você gosta de descobrir lugares assim, já se inscreva no canal e vamos direto para a lista. Icó, Ceará. Icó é um daqueles municípios que ainda conseguem oferecer uma estrutura urbana razoável sem carregar os preços encontrados nas grandes cidades do Ceará, contando com pouco mais de 64 mil habitantes e uma área territorial próxima de 1.866 km². O mercado imobiliário local é bastante desigual, porque uma casa reformada e bem localizada pode ultrapassar tranquilamente os R$200 mil, enquanto imóveis mais simples, antigos ou que precisam de melhorias podem entrar em faixas muito inferiores. É justamente aí que aparece a comparação com um carro velho ou usado, já que oportunidades abaixo de R$100 mil podem surgir em mercados desse perfil, principalmente quando o comprador aceita reforma, localização periférica ou negociação direta com o proprietário. Um detalhe interessante de Icó é que a cidade tem dimensões suficientes para oferecer supermercados, comércio, oficinas, escolas, serviços bancários e atendimento público sem apresentar aquela sensação de município minúsculo onde praticamente tudo precisa ser resolvido em outra cidade. Ao mesmo tempo, basta se afastar das áreas mais movimentadas para encontrar uma ocupação urbana muito menos apertada, com casas térreas, quintais e terrenos que dificilmente seriam acessíveis pelo mesmo orçamento em Fortaleza. Quem dispõe de R$80 mil a R$120 mil, por exemplo, pode ter alternativas completamente diferentes das encontradas em uma capital, embora a localização, documentação e necessidade de reforma façam uma diferença enorme no preço final. Outro ponto curioso está nas construções antigas, porque Icó possui muitos imóveis com características completamente diferentes dos apartamentos compactos que dominam os lançamentos das grandes cidades, incluindo casas compridas, fachadas diretamente voltadas para a rua, pé direito elevado e terrenos aproveitados de maneira muito particular. Isso também significa que uma casa aparentemente barata pode esconder despesas importantes, pois um imóvel comprado por R$70 mil ou R$80 mil pode precisar de mais R$20 mil, R$30 mil ou até R$50 mil para receber melhorias em telhado, instalações elétricas, hidráulica, pisos e pintura. Por isso, os menores valores fazem mais sentido para quem consegue avaliar a estrutura antes da compra e não considera apenas o preço anunciado. O que torna Icó interessante para esta lista não é imaginar que qualquer pessoa chegará lá e encontrará dezenas de casas pelo preço de uma motocicleta, mas perceber como o dinheiro ganha outra dimensão quando comparado ao mercado imobiliário das capitais. Um automóvel usado relativamente comum pode custar hoje R$70 mil, R$90 mil ou mais de R$100 mil, enquanto quantias semelhantes ainda podem colocar imóveis simples e oportunidades de reforma dentro da negociação em cidades do interior. Para quem possui orçamento maior, na faixa dos R$150 mil a R$250 mil, as possibilidades naturalmente aumentam bastante, mostrando que o verdadeiro diferencial de Icó está na distância entre seu mercado imobiliário e os valores praticados nos grandes centros. Oeiras, Piauí. Oeiras apresenta números ainda mais curiosos, porque possui aproximadamente 39.700 habitantes, mas seu território passa dos 2.696 km², resultando em uma densidade populacional de apenas 14 habitantes por quilômetro quadrado. Essa quantidade enorme de território para uma população relativamente pequena ajuda a criar uma realidade imobiliária completamente diferente daquela encontrada nas regiões metropolitanas, principalmente quando entram na conta casas simples e terrenos afastados das áreas mais valorizadas. Existem oportunidades imobiliárias que descem para valores surpreendentes. Em situações específicas de venda com desconto, já foram encontrados imóveis residenciais na cidade próximos de R$75 mil, enquanto propriedades convencionais e melhor conservadas podem facilmente alcançar R$150 mil, R$250 mil ou muito mais. Um exemplo interessante ajuda a colocar esses números em perspectiva. Uma casa de 78 metros quadrados, construída em terreno de aproximadamente 250 metros quadrados, com 3 quartos, já apareceu com valor mínimo de venda pouco acima de R$75 mil, apesar de possuir avaliação próxima de R$130 mil.
Esse tipo de oportunidade normalmente envolve condições específicas de comercialização e não representa o preço médio de Oeiras, mas demonstra que o título deste vídeo não está completamente distante da realidade quando falamos de situações pontuais. Hoje existem carros usados que passam facilmente dos R$80 mil ou R$100 mil, portanto determinados imóveis podem efetivamente aparecer pelo mesmo preço ou até abaixo de um automóvel relativamente comum. Oeiras também chama atenção porque não é simplesmente um pequeno agrupamento de casas cercado por zona rural, já que quase 40 mil moradores sustentam supermercados, comércio, oficinas, restaurantes, escolas, bancos e diferentes serviços cotidianos. Ao mesmo tempo, a baixa densidade populacional significa que espaço ainda não possui a mesma escassez das grandes cidades, algo perceptível principalmente no tamanho de determinados terrenos e quintais. Enquanto R$150 mil em bairros valorizados de uma capital muitas vezes não compram sequer um apartamento completo, em municípios desse porte o mesmo orçamento já permite analisar casas térreas e propriedades com áreas externas consideravelmente maiores, ainda que acabamento e localização variem bastante. Existe ainda uma diferença importante entre comprar barato e morar barato, porque imóveis mais antigos podem exigir despesas que não aparecem no primeiro anúncio, incluindo recuperação de telhado, substituição de instalações elétricas, pintura, hidráulica e regularização documental. Uma propriedade adquirida por R$75 mil pode deixar de ser uma grande oportunidade se exigir outros R$50 mil imediatamente, enquanto uma casa de R$130 mil ou R$150 mil em condições melhores pode acabar fazendo mais sentido financeiramente. Mesmo com essa ressalva, Oeiras mostra uma realidade pouco comentada do interior brasileiro. Ainda existem lugares onde o orçamento utilizado para comprar um carro usado pode, em circunstâncias específicas, ser suficiente para começar uma negociação por uma casa inteira. São Borja, Rio Grande do Sul. São Borja é uma escolha interessante porque mostra que imóveis relativamente acessíveis não aparecem somente no Nordeste, já que esse município gaúcho possui cerca de 61 mil habitantes, território superior a 3.600 km² e densidade de apenas 16,5 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade possui estrutura urbana considerável para o interior, com supermercados, hospitais, escolas, comércio, bancos e serviços. Enquanto a distância dos grandes centros ajuda a manter determinados bairros fora da pressão imobiliária encontrada na região metropolitana de Porto Alegre. Nos imóveis mais simples, antigos ou necessitando reforma, é possível trabalhar no roteiro com uma faixa aproximada de R$80 mil a R$150 mil para oportunidades pontuais, deixando claro que casas maiores, reformadas ou melhor localizadas podem ultrapassar facilmente R$200 mil, R$300 mil ou mais. Um detalhe curioso de São Borja é o tamanho do município comparado à quantidade de moradores, porque existem mais de 3.600 km² para pouco mais de 61 mil pessoas, criando uma relação com espaço completamente diferente daquela encontrada nas regiões metropolitanas. Isso aparece principalmente quando se observam casas térreas e terrenos maiores, já que uma propriedade simples pode oferecer quintal, garagem e área construída que custariam muito mais em uma capital. Para quem dispõe de aproximadamente R$120 mil a R$180 mil, o objetivo não precisa necessariamente ser um apartamento pequeno, pois esse orçamento já pode colocar casas usadas e propriedades que exigem modernização dentro da pesquisa, embora os preços mudem bastante conforme bairro, conservação e tamanho do terreno. Outra particularidade importante é o clima, porque São Borja registra temperaturas muito mais extremas do que grande parte das cidades brasileiras, com verões bastante quentes e períodos de inverno em que o frio muda completamente as necessidades de uma residência. Uma casa antiga de R$90 mil ou R$110 mil pode parecer uma oportunidade excelente, mas características como umidade, cobertura, vedação das janelas, instalação elétrica e condições das paredes precisam entrar na conta, principalmente porque reformas relativamente simples podem acrescentar R$20 mil, R$40 mil ou mais ao investimento. Isso torna interessante comparar duas propriedades aparentemente semelhantes, pois muitas vezes pagar R$150 mil por uma casa conservada pode ser financeiramente melhor do que gastar R$100 mil em outra que precisa de uma reforma pesada.
São Borja também possui uma característica econômica que ajuda a explicar por que não deve ser tratada simplesmente como uma cidade extremamente pobre onde tudo custa pouco, já que seu PIB per capita passa dos R$ 42 mil, enquanto o mercado imobiliário continua muito menos pressionado do que o das grandes capitais. O ponto mais interessante para o comprador está justamente nas propriedades antigas e nas regiões menos disputadas, onde um orçamento semelhante ao preço de um carro usado pode começar a fazer sentido para uma negociação imobiliária. Não significa encontrar qualquer casa por R$ 70 mil, mas significa que valores entre R$ 100 mil e R$ 200 mil ainda possuem um poder de compra muito diferente daquele observado em Porto Alegre, Florianópolis ou Curitiba. Cachoeira, Bahia. Cachoeira exige uma explicação diferente das anteriores, porque seria incorreto apresentar o município inteiro como um lugar onde casas custam menos que carros usados, principalmente porque determinados imóveis bem localizados chegam a valores muito elevados. A cidade possui aproximadamente 30,5 mil habitantes, ocupa cerca de 395 km² e apresenta densidade próxima de 74 habitantes por quilômetro quadrados. Portanto, é territorialmente muito mais compacta que São Borja. Nos anúncios convencionais de casas maiores e bem posicionadas, aparecem propriedades chegando a R$ 650 mil e R$ 750 mil, mostrando imediatamente que localização, conservação e características do imóvel mudam completamente o jogo, enquanto casas simples, imóveis deteriorados e oportunidades fora das áreas mais valorizadas podem trabalhar em patamares bastante inferiores. A característica mais curiosa de Cachoeira está justamente nos imóveis antigos, porque determinadas construções possuem dimensões que seriam extremamente caras para reproduzir atualmente, com fachadas estreitas, imóveis profundos, pé direito elevado, grandes portas e janelas e uma configuração interna bastante diferente das casas modernas. O problema é que preço de compra e custo real podem ser duas coisas completamente diferentes, pois uma propriedade antiga negociada por R$ 100 mil ou R$ 150 mil pode exigir dezenas de milhares de reais em recuperação. Telhado, madeira, infiltração, instalações elétricas e hidráulicas podem transformar uma aparente pechincha em um projeto de R$ 200 mil ou R$ 250 mil, principalmente quando o imóvel possui grandes dimensões. Outro detalhe que diferencia Cachoeira é sua proximidade com outros centros do recôncavo baiano, incluindo São Félix do outro lado do Rio Paraguaçu, o que cria uma dinâmica urbana bastante incomum para um município com pouco mais de 30 mil moradores. Em vez de observar apenas o preço anunciado, quem realmente pensa em comprar precisa comparar ruas, acesso aos serviços, estado da construção e tamanho do terreno, porque duas casas relativamente próximas podem apresentar diferenças de centenas de milhares de reais. Uma residência simples afastada dos pontos mais valorizados pode entrar em uma realidade completamente diferente daquela de um casarão grande e recuperado, razão pela qual encontramos desde oportunidades mais acessíveis até propriedades anunciadas acima dos R$ 600 mil. Por isso, Cachoeira talvez seja o município desta lista onde a frase "menos que um carro velho" precisa ser utilizada com mais cuidado, porque os anúncios tradicionais disponíveis atualmente não sustentam a ideia de que casas baratíssimas sejam o padrão da cidade. O que realmente chama atenção são as diferenças internas do mercado, especialmente quando aparecem imóveis pequenos, propriedades necessitando reforma ou negociações fora dos segmentos mais valorizados. Enquanto uma casa grande e pronta pode custar R$ 650 mil ou R$ 750 mil. Para o roteiro, esse contraste é até mais interessante do que simplesmente dizer que tudo é barato, porque mostra um município de apenas 30 mil habitantes onde uma rua pode esconder uma propriedade relativamente acessível e outra, poucos quarteirões depois, valer várias vezes mais. Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Aquidauana é um caso interessante porque reúne uma população de aproximadamente 48 mil habitantes em um território gigantesco, superior a 17 mil km², fazendo com que a relação entre quantidade de moradores e disponibilidade de espaço seja completamente diferente daquela encontrada nas capitais. Apesar de ser conhecida como uma das portas de entrada do Pantanal, a área urbana mantém características de cidade média do interior, com comércio, supermercados, escolas, serviços bancários, hospital e bairros formados principalmente por casas térreas.
No mercado imobiliário, propriedades comuns em áreas consolidadas podem facilmente passar de R$ 200 mil ou R$ 300 mil, mas casas simples, imóveis antigos, terrenos e oportunidades que precisam de reforma podem aparecer em patamares bem inferiores, especialmente quando o proprietário prioriza uma venda rápida ou o imóvel está fora das áreas mais procuradas. Uma curiosidade importante é que Aquidauana fica praticamente conectada a Anastácio, separada principalmente pelo rio Aquidauana, criando uma dinâmica em que o morador pode circular entre dois municípios em poucos minutos. Isso amplia as possibilidades de comércio, trabalho e serviços sem exigir a rotina de deslocamentos enormes típica das regiões metropolitanas, ao mesmo tempo em que permite comparar preços imobiliários dos dois lados. Para quem trabalha com orçamento entre R$ 100 mil e R$ 180 mil, as alternativas tendem a estar principalmente entre imóveis pequenos, casas que precisam de modernização e terrenos, enquanto valores próximos de R$ 200 mil a R$ 300 mil já colocam propriedades convencionais em uma faixa mais realista de pesquisa, dependendo muito do bairro e do estado de conservação. Outro detalhe que não pode ser ignorado é o clima, porque Aquidauana pode registrar calor intenso durante boa parte do ano, fazendo características aparentemente secundárias de uma casa influenciarem diretamente o conforto e os gastos mensais. Ventilação, posição do imóvel, cobertura, área sombreada e presença de árvores no quintal podem valer mais na prática do que determinados acabamentos internos, principalmente quando as temperaturas passam facilmente dos 35 graus em períodos quentes. Uma residência antiga comprada por R$ 120 mil, por exemplo, pode exigir investimento adicional de R$ 20 mil a R$ 50 mil em telhado, instalação elétrica, climatização, pintura e adaptações. Portanto, o menor preço anunciado nem sempre representa o imóvel mais econômico no longo prazo. Aquidauana também quebra a ideia de que morar perto do Pantanal significa necessariamente viver em uma área turística cara, porque a rotina urbana do município continua muito ligada aos moradores permanentes e aos serviços regionais. É possível encontrar terrenos e casas com dimensões difíceis de imaginar pelo mesmo orçamento em Campo Grande, Brasília ou São Paulo, embora os imóveis realmente baratos quase sempre tragam alguma contrapartida em localização, acabamento ou necessidade de reforma. Quando um carro usado relativamente comum já alcança R$ 80 mil, R$ 100 mil ou R$ 120 mil, perceber que esse dinheiro pode representar uma parcela enorme do valor de uma casa no interior mostra por que Aquidauana merece aparecer nesta lista. Piranhas, Alagoas. Piranhas é provavelmente o município mais complicado desta seleção para chamar simplesmente de barato, porque o turismo ao redor do Rio São Francisco e dos Canos aumentou bastante o interesse por determinados imóveis, especialmente aqueles próximos das áreas mais visitadas. O município possui pouco mais de 25 mil habitantes espalhados por aproximadamente 408 km², mas o mercado imobiliário não funciona de maneira uniforme, já que uma propriedade com potencial para pousada, aluguel por temporada ou localização turística pode alcançar R$ 300 mil, R$ 500 mil ou valores ainda maiores, enquanto casas simples em áreas residenciais afastadas desse circuito podem custar consideravelmente menos. Por isso, oportunidades abaixo de R$ 150 mil devem ser tratadas como situações específicas, e não como o preço normal de qualquer imóvel em Piranhas. O detalhe mais curioso é que existem praticamente duas percepções diferentes da mesma cidade, porque o visitante costuma enxergar as fachadas coloridas, o rio e as áreas mais movimentadas, enquanto grande parte dos moradores vive uma rotina residencial completamente distante desse cenário turístico. Essa diferença também aparece nos preços, pois pagar mais caro por uma propriedade próxima dos pontos de maior circulação pode fazer sentido para quem pretende explorar hospedagem, enquanto alguém interessado apenas em morar pode procurar bairros menos disputados e encontrar valores muito diferentes. Um orçamento de R$ 150 mil a R$ 250 mil pode ter poder de compra consideravelmente maior quando o objetivo não envolve localização turística, vista privilegiada ou imóvel preparado para receber visitantes. Existe ainda uma questão prática pouco comentada quando se fala em imóveis baratos no sertão alagoano. O calor e a incidência solar podem mudar completamente o valor real de uma propriedade. Casas com paredes muito expostas, pouca ventilação, telhado inadequado e ausência de áreas sombreadas podem exigir climatização durante longos períodos, elevando o consumo de energia.
enquanto imóveis bem ventilados conseguem oferecer conforto muito maior sem grandes intervenções. Gastar R$ 30.000 ou R$ 40.000 adicionais em cobertura, instalação elétrica, ar-condicionado e melhorias térmicas pode eliminar rapidamente a vantagem de uma casa comprada por um preço aparentemente extraordinário. Piranhas entra nesta lista justamente pelo contraste, porque não faz sentido vender a ideia de que alguém chegará ao município e comprará facilmente uma casa turística pelo preço de um carro antigo. O que existe é uma diferença expressiva entre propriedades valorizadas pelo turismo e imóveis residenciais simples em regiões menos procuradas, criando oportunidades que exigem pesquisa e principalmente negociação. Enquanto determinadas casas podem superar R$ 500.000, outras propriedades mais modestas podem ficar na casa dos R$ 150.000 a R$ 200.000, e situações abaixo disso tendem a envolver imóveis pequenos, necessidade de reforma ou condições específicas de venda, mostrando como poucos quilômetros podem alterar completamente o preço dentro de um município relativamente pequeno. São Raimundo Nonato, Piauí. São Raimundo Nonato fecha a lista com uma característica muito particular, porque possui aproximadamente 40.000 habitantes, mas funciona como um importante centro de serviços para uma região muito maior do sudeste piauiense. Apesar da proximidade com a Serra da Capivara colocar o município no mapa turístico, a rotina da cidade continua baseada principalmente em comércio, escolas, saúde, serviços públicos e atividades voltadas à própria população regional. Isso produz um mercado imobiliário bastante diferente daquele das cidades turísticas mais famosas do Brasil, com casas simples e terrenos ainda aparecendo em faixas que podem começar ao redor de R$ 80.000 a R$ 120.000 em oportunidades específicas, enquanto imóveis melhores e bem localizados podem avançar facilmente para R$ 180.000, R$ 250.000 ou mais. Uma das características mais interessantes é o tamanho dos terrenos encontrados em determinadas áreas, porque o padrão de ocupação não depende exclusivamente de apartamentos ou casas construídas em lotes extremamente estreitos. Quem possui R$ 100.000 ou R$ 150.000 pode encontrar uma realidade completamente diferente daquela de uma capital, principalmente ao considerar imóveis antigos, casas afastadas do centro ou terrenos onde ainda será necessário construir. Naturalmente, pagar pouco significa analisar com atenção pavimentação, saneamento, distância dos serviços e documentação, pois uma propriedade barata perde parte da vantagem quando exige grandes gastos posteriores para ficar realmente adequada. Outro detalhe curioso é que São Raimundo Nonato recebe visitantes de diferentes partes do Brasil e até do exterior por causa da região da Serra da Capivara, mas isso não transformou todo o município em uma área imobiliária extremamente valorizada. Existe uma separação considerável entre a economia ligada ao turismo e os bairros essencialmente residenciais, onde os preços respondem muito mais à renda local do que ao dinheiro trazido pelos visitantes. Dessa maneira, uma casa simples na faixa de R$ 100.000 a R$ 160.000 ainda pode fazer sentido dentro da realidade regional, enquanto propriedades maiores, comerciais ou muito bem posicionadas entram rapidamente em categorias de preço completamente diferentes. O ponto que torna São Raimundo Nonato adequado para encerrar esta lista é justamente a comparação entre aquilo que R$ 100.000 representa em diferentes partes do Brasil. Em determinados bairros das maiores capitais, essa quantia mal cobre a entrada de um apartamento, enquanto no interior do Piauí ainda pode aproximar o comprador de uma casa simples ou permitir adquirir um terreno e reservar parte do orçamento para a construção, dependendo da localização e da oportunidade encontrada. Isso não significa que imóveis custando menos que carros sejam abundantes, mas mostra que, quando aparecem propriedades antigas, vendas urgentes ou casas que precisam de reforma, valores próximos aos de um automóvel usado ainda podem entrar na conversa imobiliária. Esses municípios mostram que ainda existem lugares no Brasil onde o dinheiro pode valer muito mais quando o assunto é moradia. As melhores oportunidades exigem pesquisa, negociação e atenção às reformas, mas algumas podem surpreender até quem já conhece o interior. Agora conta nos comentários, em qual dessas cidades você moraria?